Grandezas aditivas estão na natureza, por exemplo, nas ondas do mar. Ou na luz que vemos, que também é superposição de ondas, como vou mostrar para vocês com a ajuda deste prisma. A velocidade da luz no vidro é menor do que no ar e depende da frequência ou cor. Como a frequência não varia e a onda é contínua, a luz muda de direção conforme a lei de Snell. Podemos assim ver literalmente que o campo luminoso ou eletromagnético é outro exemplo de grandeza somável. A álgebra linear é a área da matemática que estuda grandezas aditivas ou somáveis, como ondas, forças ou quantidade de movimento. Chamaremos essas grandezas de espaços vetoriais e seus valores de vetores. Estes também estão presentes nas atividades humanas, por exemplo, como tabelas nutricionais, estoques de supermercados, carteiras de investimento ou a produção industrial do país. O domínio de álgebra linear também é essencial para entender e dominar as tecnologias digitais. Sinais sonoros também são grandezas aditivas. Eu vou mostrar isso para vocês gravando um pequeno sinal e manipulando ele com a ajuda da linguagem Julia. Então vamos gravar a álgebra linear. Então aqui as palavras álgebra linear em formato numérico. Álgebra linear. Podemos também ver o sinal com a ajuda da linguagem Julia. Isto daqui é um caderno Jupyter rodando Julia, que vocês podem baixar da página do AVA e podem utilizar também. Bom, esse daqui é o sinal sonoro no espaço do tempo. O eixo do X corresponde ao tempo de gravação. Podemos introduzir um eco no sinal, trasladando ele no tempo e multiplicando por uma constante. Tão simples quanto. Então, agora vamos ver o que fizemos. Bom, esse daqui é o sinal original. Isso daqui é a cópia deslocada no tempo. O efeito é o que vocês vão ouvir agora. Álgebra linear. Temos a possibilidade de introduzir mais eco. Álgebra linear. Qual é o avesso da álgebra linear? Agora. Acho que esse é o visual do avesso da álgebra linear. Outra transformação bastante interessante é a transformada de Fourier. Ela preserva a estrutura métrica, além de preservar a estrutura somável, ou seja, a estrutura de espaço linear. Vamos transformar o sinal. Obtemos o que vamos chamar de transformada. Aqui podemos ver, é um gráfico pouco pretensioso. Vamos calcular quais são as frequências correspondentes. Agora está um pouco melhor, mas temos opções de plotagem que permitem embelezar bastante mais esse gráfico. Pois bem, aqui temos o sinal decomposto em função de frequências elementares, ou seja, de ondas senoidais. A frequência de 440 é a da nota Lá4, 880 é Lá5 e assim por diante. Eu falei que ela preserva a estrutura métrica. Vamos calcular a norma da transformada e a norma do sinal vezes uma constante conveniente. E vocês veem que são essencialmente os mesmos valores. Agora eu vou manipular essa transformada somando uma nota, uma senoidal pura na frequência Lá. E vamos obter a álgebra linear. Assim vemos que sinais sonoros caem dentro do domínio do escopo de álgebra linear. Quando gravamos imagens ou vídeo, precisamos discretizar o sinal que era contínuo. Por exemplo, este curso foi filmado em 720 linhas por 1280 colunas por 10 quadros por segundo. Cada ponto é representado por 3 valores que correspondem à intensidade de luz vermelha, verde e azul. É o sistema RGB. Portanto, cada quadro
tem 720 por 1280 por 3 valores a serem armazenados e transmitidos, e isso em 1/10 de segundo. Telecomunicações digitais, buscas na internet, criptografia, jogos de computador e computação gráfica dependem de Álgebra Linear. Bem-vindos ao curso de Álgebra Linear Avançada. Este curso é oferecido no início do mestrado para alunos da pós-graduação em matemática, ou no final de graduação para alunos em matemática aplicada ou engenharia matemática, e para alunos avançados de toda a UFRJ por meio do Programa Especial de Matemática. Esta é a edição de 2021/1. E desta vez vamos utilizar a versão nova do meu livro, que já pode ser baixada da minha página. O curso não é só aula gravada e livro. Tem mais material. Tem listas de exercícios, tem leituras complementares que podem ser fonte de seminários e tem exemplos computacionais. Teremos também sessões de discussão da matéria, teremos seminários e teremos 4 provas. Tudo isso pode ser achado no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizado da UFRJ. Para se inscrever no AVA, vocês precisam ter matrícula na UFRJ, precisam saber a senha, que é endomorfismo. Vocês só precisam saber o que é endomorfismo depois, durante o curso, para fazer a prova. E vamos dar uma tolerância até 11 de maio, mas o curso começou em 4 de maio de 2021. Vimos que as grandezas que eu chamei de aditivas estão em todas as partes. A abstração matemática para essas grandezas é o espaço vetorial. Definimos inicialmente um espaço vetorial real como um conjunto com 2 operações, que vamos chamar de soma e de multiplicação por um escalar. Da soma exigimos as propriedades usuais da soma. A soma precisa ser comutativa, associativa, precisa ter um elemento neutro aditivo. Todo elemento U de E precisa ter um inverso aditivo, que é um elemento V, tal que U mais V é igual a 0, chamamos V de menos U. Exigimos ainda que a soma seja distributiva em relação à multiplicação por um escalar. Temos ainda de cuidar que as operações de soma e multiplicação entre números reais, aqui marcadas em vermelho, sejam compatíveis com a soma de E e com a multiplicação por um escalar. E essas são as últimas propriedades da direita. Veremos na sequência que precisamos de números complexos. Sem eles não há movimento oscilatório, não há som, não há luz, não há eletromagnetismo e seu coração para de bater. Então, eu vou escrever aqui um espaço vetorial complexo. O que precisa mudar na definição? Bem pouco. É só eu mudar aqui. E pronto, já temos uma noção de espaço vetorial complexo. Tudo que mostrarmos exclusivamente baseado nesses axiomas vai valer também para espaço vetorial complexo. Mas se podemos fazer isso com números complexos, podemos fazer isso com corpos arbitrários. Eu poderia aqui substituir C por outro corpo. E nesse caso vamos falar de espaços vetoriais sobre o corpo K. Eu vou escrever isso, vou abreviar assim. E vocês vão ver na live que corpos finitos são importantíssimos para comunicações digitais ou para criptografia. Vocês podem também perguntar aqui por que não permitimos
um anel. Finalmente aqui não há nenhuma divisão. Isso acontece neste quadro. Ocorre que alguns dos principais teoremas de álgebra linear exigem a divisão. Se não existe a divisão, vocês vão ter algo equivalente sobre um anel, é chamado de módulo, e isso se estuda em álgebra comutativa. O exemplo canônico de espaço vetorial é o Rn, que é o espaço das n-uplas de números reais. A soma é a soma por coordenadas e o produto por um escalar é o produto desse escalar em cada uma das coordenadas. Outro exemplo é o dos polinômios reais de grau menor ou igual do que d com a soma usual, ou até dos polinômios reais de qualquer grau. Existem muitos mais exemplos, como por exemplo o espaço das funções contínuas de R em R, das funções diferenciáveis de R em R e assim por diante. Vetores podem ser somados entre eles ou multiplicados por um escalar. Uma combinação linear dos vetores U1 até UK é uma expressão finita desta forma. O conjunto de todas as combinações lineares dos vetores U1 até UK formam um espaço vetorial também. Esse espaço é subconjunto do espaço original e chamamos isso de um subespaço vetorial do espaço original. Note-se que não temos nenhuma garantia de que o mesmo vetor não se escreva de maneira diferente como combinação linear dos mesmos vetores, com escalares com valores dos lambda diferentes. No Rn podemos fazer um pouco melhor escolhendo cuidadosamente os vetores. Definimos a base canônica como esses vetores daqui, a lista desses vetores daqui. São vetores com todas as coordenadas iguais a 0 menos 1. Dado então um vetor qualquer que definimos como uma n-upla, podemos facilmente achar a decomposição desse vetor como combinação linear da base canônica, e a recíproca também é verdadeira. Se um vetor tivesse duas expressões como combinação linear da base canônica, poderíamos subtrair as duas. Como é o mesmo vetor, teríamos 0 aqui do lado esquerdo. E aqui teríamos uma combinação diferente de 0. Poderíamos calcular as coordenadas desse novo vetor, que seria algo diferente do vetor 0, e chegaríamos à contradição que 0 é igual a 0. Nós já temos o conceito de espaço vetorial, que é um conjunto com duas operações internas, a soma e a multiplicação por um escalar. Agora vamos estudar a classe de todas as funções entre espaços vetoriais que preservam essa estrutura. Se E e F são espaços vetoriais reais, dizemos que uma função A de E em F é uma aplicação linear se somente se ela preserva a soma e se ela preserva a multiplicação por um escalar. Em particular, ela preserva as combinações lineares. Note-se que se multiplicarmos uma aplicação linear por um número real, recuperamos uma aplicação linear. A soma de duas aplicações lineares também é uma aplicação linear. Por isso, o espaço de todas as combinações lineares de A em F, que chamamos de L, também é um espaço vetorial real. Agora ganhamos mais uma operação. Além da soma e da multiplicação por um escalar, temos a composição. Se A é uma aplicação linear de F em G e B uma aplicação linear de A em F, então a composta, que escrevemos desta maneira, leva um elemento x de A em B de x, que está em F, e depois em A de B de x, que está em G. Essa composição tem várias propriedades interessantes. Ela é linear na primeira variável e ela é linear na segunda variável. Dizemos que ela é bilinear. Isso fica ainda mais bonito se os espaços A, F e G forem o mesmo espaço. Nesse caso, vamos recuperar uma operação parecida com a multiplicação. Vocês vão ver nos exercícios que essa operação não é comutativa e que existem aplicações lineares que não são zero, mas também não admitem inversa multiplicativa. Tirando isso, chamamos essa operação de multiplicação
e chamamos essa estrutura de álgebra. Vamos à nomenclatura. Uma aplicação linear de E em E é chamada de transformação linear. Ela pode ser ou não ser inversível. Escrevemos L de E para o espaço das transformações lineares. As que são inversíveis, escrevemos como GL de E. G vem de grupo e vamos mostrar que se trata de um grupo. Esse é o chamado grupo linear. Vimos como associar uma matriz a cada aplicação linear. Agora vamos calcular a matriz correspondente à composição de duas aplicações lineares A e B. Para fixar as ideias, assumimos que B vai de Rn em Rm e A vai de Rm em Rl. Um vetor x vai ser levado em y igual a b de x e depois o vetor y vai ser levado em z, que é igual a a de y ou a de b de x. Sabemos calcular z em função de y, as coordenadas estão nesta fórmula. As coordenadas de y em função das coordenadas de x estão na segunda fórmula. Se substituímos yj pelo seu valor aqui embaixo, recuperamos este somatório, no qual podemos trocar a ordem da soma e identificar os coeficientes aos c e k. Com isso recuperamos a matriz da composição, que pode ser também interpretada graficamente como a matriz obtida colocando na posição IK o produto da iésima linha de A com a késima coluna de B. Isso custa L vezes M vezes N multiplicações. Matrizes também podem ser multiplicadas por bloco. Por exemplo, vamos dividir cada matriz N por N em 4 submatrizes de tamanho N sobre 2 por N sobre 2. A mesma fórmula de multiplicação continua válida, desde que entendamos que na fórmula temos multiplicações que são multiplicações matriciais. Por exemplo, aqui estamos efetuando 8 produtos matriciais com matrizes da metade do tamanho. Indutivamente, o custo de se multiplicar matrizes n por n ainda é de n ao cubo multiplicações. Em 1969, Volker Strassen encontrou uma maneira de calcular este mesmo produto com 7 multiplicações. Desse modo, o custo de se multiplicar matrizes n por n caiu para n elevado ao logaritmo base 2 de 7. O custo medido sempre em multiplicações. Vocês vão ver a fórmula dele nos exercícios. Isso levantou a seguinte pergunta: até onde é possível baixar? Até onde é possível diminuir esse expoente? O menor ômega, tal que o custo da multiplicação matricial seja menor do que n elevado a ômega mais um infinitésimo, é chamado de expoente da álgebra linear. É maior ou igual do que 2, é menor ou igual do que 3, é menor ou igual do que 2.807, mas a história continuou, como vocês podem ver, e chega até os dias presentes. Em 2014 foi realizado o último avanço e desde então não houve progresso. Este problema está em aberto e isto é a álgebra linear.